Qual teria sido a preocupação de Kardec quando pensou em escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Hoje nós vamos tentar cumprir o desafio de falar sobre essa obra. A proposta de falar sobre um livro despertou a vontade de conhecer melhor o Evangelho segundo o Espiritismo e entender o pensamento de Kardec ao estruturar essa obra. Para isso, nos contamos, é claro, com o auxílio de estudiosos da doutrina espírita, como Haroldo Dutra Dias, Saulo César, Roberto Sabatella e outros. Sabatella diz que esse estudo pode ser um roteiro para o autoconhecimento e felicidade. E nós vimos que isso é tudo o que buscamos quando começamos o estudo da doutrina espírita. E Sabatella lembra que na folha de rosto, Kardec colocou o título O Evangelho segundo o Espiritismo, e abaixo escreveu: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Kardec, então, com estas palavras, ele assume o compromisso de explicar, de clarear o entendimento das máximas de Jesus, relacionar essas máximas com os relatos dos Espíritos, mostrando a concordância entre um e outro e ainda indicar de que forma deveremos aplicar os seus ensinos. Nós vemos na introdução do Evangelho que Kardec enviou uma mensagem à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com a seguinte pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho? Sendo que neste momento ninguém sabia que ele estava trabalhando neste projeto. Mas assim mesmo, os espíritos, claro, responderam à pergunta que ele fez e disseram: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações extrairá dele instruções excelentes. Então vejam a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec com o auxílio, é claro, dos Espíritos, como veremos mais adiante. E eles continuam dizendo: fizeste bem enfrentando as questões gerais dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Há muito tempo, os teus amigos de além-túmulo as cultivaram. Os amigos de Kardec já estavam cultivando essas informações que Kardec agora vai passar. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saias, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia de todos nós. Então, o Evangelho, a partir disso, Evangelho segundo o Espiritismo, foi lançado em 1864 e tem no prefácio a mensagem de O Espírito de Verdade, resumindo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. O Espírito de Verdade diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército, se movimenta ao receber a ordem de comando e espalham-se por toda a superfície da Terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos,
em que as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, e que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e fazei a vontade do Pai que está no céu. Dizei do fundo do coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Nesse finalzinho, a mensagem diz que devemos fazer a vontade do Pai e nos amar uns aos outros, que é o grande mandamento de Deus para todos nós, para que então tenhamos a condição de dizer Senhor, Senhor, porque dessa forma teremos a condição de entrar no reino dos céus. Em seguida ao prefácio, nós temos a introdução do Evangelho e mais 28 capítulos, com mensagens organizadas didaticamente, como vamos vendo mais adiante. Haroldo Dutra Dias conta que Kardec contou com a ajuda de um professor para ajudá-lo, um tradutor, para ajudá-lo a compreender algumas passagens do Evangelho e o valor de algumas palavras que caracterizam os costumes da época em que Jesus passou pela Terra. Então, algumas palavras que tem no Evangelho são muito importantes para que se consiga entender a mensagem que está sendo passada. Saulo César ensina que tudo teria início a partir da questão 614 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec recebe a seguinte resposta para a pergunta sobre a lei natural. Os Espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei de Deus é aquela que vai nos trazer o cumprimento da lei de Deus, vai nos dar o direito de sermos felizes. E só não seremos felizes se nos afastarmos da lei de Deus. Então, fica bem claro que existe uma lei divina que nós devemos cumprir para alcançar a felicidade. Porque a felicidade é o propósito de Deus para nós. Mas o grau de felicidade ou infelicidade que cada um poderá atingir vai depender da nossa aproximação ou afastamento dessa lei, que é o próprio Deus. Quando na questão 621 são questionados sobre onde está escrita esta lei, os espíritos respondem que está gravada em nossa consciência. Kardec insiste e pergunta então por que deveria ser revelada se o homem já a traz em sua consciência. E a resposta é: porque o homem a esqueceu e desprezou. Deus então quis que ela lhe fosse lembrada. Kardec se perguntava qual seria a dificuldade de aprender uma lei que já estava em nossa consciência, mas ao mesmo tempo ele sabia que havia a necessidade de se ter um livro onde pudéssemos estudar e buscar as informações sobre esta lei. A lei, como sabemos, é a mesma para todos, mas uns aprendem e outros não, pelas diferenças existentes entre os espíritos, pelo esforço que cada um faz para progredir, pelas experiências que cada um viveu em sua trajetória. Somos todos únicos, nossas experiências, nossas vivências são diferentes. Então, o progresso
depende de cada um desses fatores. Por isso também, em todos os tempos, houve homens que receberam de Deus a missão de revelar a sua lei. E muitos espíritos superiores encarnaram na Terra com este objetivo, de fazer progredir a humanidade. Um desses espíritos, o maior de todos, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Nós podemos conferir a resposta dessa questão na questão 625. Mas todos nós já sabemos quem é este homem, quem é esse guia e modelo. É Jesus? Claro que já sabíamos. Jesus o professor, Jesus o mestre, o guia e o modelo. Então não bastava ensinar. Além disso, Jesus deveria guiar na direção correta. Além de servir de modelo, Jesus deveria viver e exemplificar conforme a lei de Deus. Por isso esteve na Terra, convivendo com a humanidade. E qual a utilidade dos ensinos dos Espíritos se Jesus já havia ensinado tudo? Os Espíritos, na questão 627, respondem que na linguagem de Jesus eram utilizadas muitas parábolas e alegorias, pois se expressava de acordo com a época e com os lugares por onde passava. Então agora, neste momento em que Kardec estava escrevendo o Evangelho, ele diz que agora é necessário que todos entendam a verdade. É necessário que as leis sejam explicadas e desenvolvidas, pois muitos ainda não as entendem e muitos ainda, apesar de entender, não a praticam. A missão dos espíritos é de abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estão, dessa forma, os espíritos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Por isso, é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A lei de Deus é de amor e de caridade. Não há ninguém na face da terra que tenha o direito de modificar essa lei, de falsear em cima desta lei. E a partir dessa resposta, então, é que surge o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi buscado lá na sua origem, que é o Novo Testamento. E no primeiro parágrafo da introdução, Kardec esclarece que se pode dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e, na 5ª parte, o ensinamento moral. As 4 primeiras ainda causam alguma controvérsia, mas a última, que contém o ensino moral de Jesus, permanece inatacável. Mesmo os incrédulos se curvam diante desse código divino. E é exatamente neste ponto que todos os cultos podem se encontrar, sejam quais forem as suas crenças. A parte moral é igual para todos. Kardec explica que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros em geral não são compreensíveis para a maioria das pessoas, e muitos até parecem irracionais por faltar a chave para se compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Como já puderam convencer-se
todos aqueles que estudam o Espiritismo, que o estudaram seriamente e como poderão reconhecê-lo mais tarde. A razão dessa dificuldade está na compreensão dos textos evangélicos, está nas alegorias e no misticismo intencional que fazem com que a maioria das pessoas o leiam por desencargo de consciência ou por obrigação, assim, da mesma forma como leem as preces sem compreender a sua mensagem. No Novo Testamento, os preceitos de moral se acham disseminados, dispersos entre outros relatos, e passam muitas vezes despercebidos, dificultando e até tornando impossível a sua compreensão no conjunto. E Kardec, além de não querer ferir a pureza primitiva do Evangelho, seu encanto e a autenticidade do texto, optou então por reunir os artigos que podem constituir um código de moral universal, sem distinção de culto, e respeitando ainda a tradução original. Também agrupou e classificou as máximas de Jesus metodicamente segundo o tema que estava sendo tratado, propiciando perfeito entendimento do seu conteúdo, com cada capítulo dando continuidade ao capítulo anterior. Kardec considerou essencial colocar o material ao alcance de todos, explicando as passagens obscuras com vistas à sua aplicação nas mais diferentes situações da vida. Para isso ele contou, é claro, com o auxílio dos bons espíritos que o assistiam, nas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos, facilitando a sua compreensão. As instruções dos espíritos, diz Kardec, são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm iluminar os homens e convocá-los à prática do Evangelho. Vamos falar sobre as instruções. A doutrina espírita é realmente a chave para o perfeito entendimento da mensagem, do ensino e da vivência de Jesus. Mas não basta ter a chave, é importante utilizá-la. E Kardec nos oferece, então, o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo um manual de uso para esta chave. E na parte 3 da introdução, nós encontramos as notícias históricas, onde Kardec desvenda alguns dos termos que foram usados na Bíblia e que podem ser totalmente desconhecidos para muitos que iniciam no estudo da doutrina espírita. Vamos citar alguns que consideramos importantes, como, por exemplo, samaritanos. Samaritanos são um pequeno grupo religioso originários da Samaria, uma das 4 partes da Palestina. A religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, contendo a lei de Moisés. Apesar de suas crenças terem a mesma origem, divergiam do povo de Jerusalém por suas opiniões religiosas. Nazarenos. Na antiga lei era o nome dado aos judeus, que faziam voto temporário ou não, de conservar a pureza perfeita em relação à castidade, à abstinência de álcool e conservação de sua cabeleira. Mais tarde, os judeus deram este nome aos cristãos. Publicanos. Era o nome dado aos cobradores de taxas públicas, recolhimento de impostos e rendas de toda espécie. Eles atuavam em Roma ou em qualquer parte do império. Fariseus eram servis observadores de práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Eram inimigos dos inovadores, afetavam uma grande severidade de princípios, mas tinham só a aparência e a ostentação como virtude. Estes são apenas alguns termos bastante utilizados nos textos do Evangelho.
Na parte 4 da introdução, nós temos um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que foram precursores da ideia cristã e do espiritismo. Eles acreditavam que o homem é uma alma encarnada que já existia antes da sua encarnação. Então, isso tudo Kardec está nos informando dentro do Evangelho. Eles acreditavam que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão libertas. Acreditavam que nunca se deve retribuir a injustiça com outra injustiça, nem fazer o mal a ninguém por algum mal que nos tenha feito. Que é pelos frutos que se conhece a árvore. Que a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem o que é seu. Ainda que as belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Essas são apenas algumas das teorias de Sócrates e de Platão, mas cujos princípios são basicamente os mesmos defendidos pela doutrina espírita. Ao final da introdução, nós teremos 28 capítulos, formando o corpo do Evangelho. E esta obra, que pode ser lida aleatoriamente quando nos reunimos para realizar o Evangelho no lar, ou na sequência para estudar. Em cada capítulo, nós teremos sempre um versículo ou passagem de Jesus, um comentário de Kardec interpretando e esclarecendo o conteúdo, além de observações e notas. Segundo Saulo César, os capítulos de 1 a 4 são a base construída para o nosso entendimento dos elementos necessários à compreensão dos próximos capítulos. E nestes capítulos nós vamos encontrar o estudo sobre as 3 revelações que são Moisés, Cristo e o Espiritismo. Vamos encontrar o estudo da vida futura, as muitas moradas na casa do Pai e falar também, estudar sobre a ressurreição e a reencarnação. Os capítulos de 5 a 10 tratam das bem-aventuranças, onde Jesus nos convida a buscar a pureza de coração, dizendo que serão bem-aventurados os pobres, os aflitos, os famintos e sedentos, os misericordiosos, os puros, os pacificadores, os perseguidos, cujo entendimento e exercício nos proporcionará a redenção espiritual. Vejam que aqui eu disse apenas um resumo das bem-aventuranças. Já nos capítulos 11 a 17, os Espíritos ensinam o processo, os capítulos ensinam o processo para alcançar este objetivo, o objetivo de sermos bem-aventurados, mostrando a necessidade do amor ao próximo e aos inimigos, da caridade, que segundo Jesus significa a prática da benevolência para com todos, da indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então nós temos ali o objetivo e temos mais adiante, nesse parágrafo, nós temos o processo, de que forma nós vamos alcançar as bem-aventuranças. Esse capítulo ensina ainda sobre o desapego das coisas materiais e mostra as características da perfeição que um dia todos alcançaremos, nos tornando homens de bem. Quem é o homem de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Tem fé em Deus, tem fé no futuro, é bom, é humano, respeita o outro, não tem raiva nem rancor, é indulgente, não se envaidece, trata todos com benevolência, cumpre com seus deveres e, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza.
da mesma forma que gostaria de que os seus próprios direitos fossem respeitados. Isso nos leva à máxima de Jesus, que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Os capítulos 18 ao 26 tratam dos aspectos coletivos, onde muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Fala sobre o poder da fé que transporta montanhas. Diz que os últimos serão os primeiros, que conheceremos a árvore pelo seu fruto, que apenas o amor torna indissolúveis os laços entre duas pessoas. Pois este amor será ensinado aos seus filhos, cuidando deles e fazendo-os progredir, que deveremos carregar a nossa cruz se quisermos seguir Jesus, que devemos nos ajudar para que o céu nos ajude, e devemos dar de graça o que de graça recebemos, em busca da redenção coletiva. Por fim, nós teremos os capítulos 27 e 28, com a coletânea de preces espíritas que nos oferece momentos únicos de reunião com o Criador, lembrando o significado da palavra religião, que é ligação com Deus. E temos então, de acordo com Saulo César, o resumo disso tudo que foi dito. A base, que é a verdade. A redenção individual, que é o caminho. E a redenção coletiva, que é a vida. E que indica a inspiração de Kardec nas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no início do Evangelho, nós temos a base, que é a verdade. Depois nós temos a redenção individual, aquele momento em que todos nós vamos buscar dentro de nós a força para nos tornarmos melhores. E depois a redenção coletiva, que é a vida e que indica a inspiração de Kardec. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E convidamos a todos, então, neste momento, para que todos possamos entender melhor essa mensagem de Jesus. E nós convidamos para a leitura dessa obra. Uma leitura de início ao fim, para que possamos perceber todas as nuances, todas as formas, que são muito interessantes quando a gente já tem alguma noção de como essa obra foi planejada, como ela foi pensada, como foi, o que Kardec pensou e o que ele gostaria de entregar para todos nós ao final desta obra. Então, por isso, nós convidamos a todos para essa leitura, para o entendimento dessa mensagem. E encerramos a nossa explanação, cientes que, com certeza, ainda temos muito que aprender e agradecer a Deus pelas oportunidades que nos oferece para tanto. E hoje agradecemos pela atenção de todos e que Deus nos abençoe com sua luz.